Bom, então aqui eu trouxe algumas partes adiantadas, né, com revestimento adiantados. Por quê? Porque gaveta, nicho, tem várias peças aqui no canal. A forma de montar, a forma de revestir é a mesma, tá bom? Tampa, a forma de montar é igual gaveta. Então eu trouxe algumas partes já de revestimento adiantadas. Nós vamos iniciar aqui pelo nosso nicho. Um nicho que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz ele todo revestido pro lado de dentro, tá? Ele é composto por 3 paredes e 2 bases. Vocês podem fazer esse nicho igual eu fiz lá no vídeo da casinha de cartonagem. Eu vou deixar aqui o card para vocês, tá bom? Se vocês quiserem fazer com o sistema de travar a gavetinha, ou seja, a gavetinha não sai toda para fora. Aqui, a gavetinha vai sair toda para fora, então meu cliente vai ter a visualização interna do meu nicho, então eu preciso dele todo revestido. Naquele vídeo lá, como a gavetinha trava, não tem como olhar para o lado de dentro do nicho, então eu não revisto o nicho totalmente, tá bom? Então vocês podem fazer essa parte aqui desse nicho exatamente como eu fiz lá no vídeo da casinha de cartonagem, tá ok? Então aqui eu tenho a parte do fundo do meu nicho. A parte do fundo, ela tá toda revestida com os 4 lados refilados. Tenho aqui as 2 paredes, tá? 3 lados refilados e a parte frontal, que é a que vai ficar virada pra frente, eu fiz o virado com tecido. E as minhas bases igual também. Toda revestida, 3 lados refilados e a parte que vai ficar pra frente eu fiz o virado, tá bom? Vamos montar o nosso nicho. Eu vou colocar fita crepe nas minhas paredes laterais, aqui no fundinho, ó, nas minhas 2. Essa minha fita aqui é larga, então vai emendar uma fitinha aqui na outra. Vou passar colinha na espessura aqui do fundo da minha parede, né, do nicho, ó, na espessura, tá? De um lado, e vou posicionar em cima da minha parede lateral, alinhando certinho e puxa a fita crepe. Vou passar na parede, na espessura oposta da minha parede do fundo. E vou posicionar aqui, ó, em cima da minha parede lateral. Dessa forma, pessoal, as minhas bases, tanto superior como inferior, vão ser exatamente do mesmo tamanho, tá bom? Agora eu vou virar aqui pra mim. Vou colocar fitinha crepe aqui nas minhas bases. Vou posicionar aqui e eu vou passar cola na espessura aqui, ó, da parte superior toda aqui do meu nicho, ó. Tá? Na espessura do meu papelão. Sujo o meu pincel, tá? Ó, vou sujando meu pincel aqui. Passei toda a minha cola, vou posicionar aqui a minha base, sempre virado para mim e eu alinho sempre a parte da frente, que é a parte que o meu cliente vai ter a visão, tá? Então, alinho aqui na frente primeiro, de um lado, venho e alinho aqui do outro. Alinhei, viro e alinho aqui atrás. Tá? Ok? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então aqui, ó, o nosso nicho está montado. Eu vou reservar ele para ele poder ir secando. Enquanto isso, eu vou montar a minha gaveta. A minha gaveta eu revesti com esse tecidinho de coraçãozinho, até para combinar, né, com o tema aí da caixa. A gaveta, pessoal, ela é composta por uma base
e 4 paredes, tá? Uma base e 4 paredes. A base eu revisto e corto os 4 lados rente ao papelão, ok? As paredes, as 4 paredes, eu vou revestir de tecidinho e eu vou cortar 3 lados, refilar 3 lados e virar o ladinho que vai ficar para cima, tá? Isso de todas as paredes, ó, todas estão um ladinho virado, ok? Como que eu começo a montar a minha gaveta? Eu começo colocando as minhas paredes menores, posteriormente a minha parede maior. Eu sempre falei isso e vou voltar a repetir. Quando eu me refiro à parede menor, é a parede em que o comprimento dela é igual à lateral da minha base, tá? Essas são minhas paredes menores, tá? O comprimento do meu papelão que compõe a minha parede é exatamente igual a um dos lados da minha base. A parede maior, que no caso é essas duas aqui, por que que eu me refiro a ela a parede maior? Porque o comprimento dela se refere ao comprimento da minha base mais a espessura das minhas duas paredes que vão estar posicionadas aqui, ok? Então, o comprimento dela é um pouquinho maior, que é o comprimento da minha base mais a espessura das minhas duas paredes, tá? Então, é isso que eu me refiro à parede menor e à parede maior. Então, eu vou montar aqui a minha gaveta, eu vou acelerar o vídeo porque vocês já sabem como montar. Primeiro, minhas paredes menores, depois as minhas paredes maiores. Bom, então aqui está a minha gaveta toda montadinha, ok? Antes de darmos sequência nela, eu vou lá para minha caixa superior. A minha caixa superior é montada exatamente igual à minha gaveta, ok? A única diferença que muda aqui é o tamanho da altura aqui da minha parede, tá? Por que que eu vou dar sequência aqui na minha caixa superior? Porque eu preciso colar ela em cima aqui do meu nicho, ó, meu nicho montadinho. Eu preciso colar ela aqui em cima do meu nicho. E para poder dar sequência no revestimento externo, eu preciso disso daqui seco. Tá bom? Então eu vou dar sequência aqui na minha caixa superior por conta disso. A minha caixa superior, antes dela ser colada aqui em cima do meu nicho, eu preciso fazer um acabamento frontal aqui nela. Eu já trouxe aqui o meu papel cartão, tá? Meu papel cartão revestido com o meu tecidinho. Decidi que eu vou revestir com esse vermelho aqui todo floral, tá? Tem uma folhagem nele aqui. E eu vou colar ele aqui na frente, ok? Então eu vou passar cola. Enquanto o meu nicho seca, né? Acabei de colar, tá lá secando, reservei. Vou revestir aqui a minha gaveta. A minha gaveta já colei meu papel cartão aqui no fundo, tá? Gente, detalhe, acabei colando o lado branco aqui, tá? Vou dar uma dica pra vocês que eu acho que eu nunca falei. Como eu defini de última hora a combinação do meu tecido, eu acabei colando aqui o lado branco por cima. Porém, eu vou revestir com tecidinho liso, tá? E vermelho. Vermelho é considerado uma tonalidade mais escura para mim. Eu gosto, na verdade, de revestir do lado oposto do meu cartão, que é um pouquinho mais escuro, justamente para não transpassar nada desse fundo branco através do meu tecido, principalmente se for um tecido fininho, tá bom? Então isso não altera a qualidade do meu acabamento, vai continuar perfeito o acabamento. Eu utilizo um papel cartão, quem me conhece já sabe, eu utilizo um papel cartão bem fininho, então isso me dá um acabamento perfeito, super delicado. Então o avesso desse papel cartão, ele é, ó, marronzinho, tá? Um pouquinho mais escuro, meio amarronzado. Eu
gosto de colar tecidos escuros em cima dessa parte amarronzada aqui, tá bom? Então aqui eu acabei colando o lado branco, mas fica aí a dica para vocês. A parede ali eu vou colar o meu tecidinho do lado aqui, ó, do lado mais escuro, tá? Então aqui na minha gaveta, o que eu vou fazer? Passar a colinha, colar o meu tecidinho, colar os quatro lados, né, as quatro laterais aqui, formando a nossa orelhinha, que vocês já estão acostumados, e vou refilar a orelhinha, tá? Bom, então, gente, tá aqui a minha gaveta, tá? Com meu fundo revestido. Ó, observem que eu corto as laterais, a sobra de tecido, tudo do mesmo tamanho, tá? Vocês podem ver a parte de cima também, ó, vocês observarem, tá tudo do mesmo tamanho. Isso é padrão, tá, gente? É um costume meu e eu indico vocês a fazerem isso, tá? Às vezes no início é um pouquinho chato, você não vai lembrar, mas foquem em fazer isso, porque depois fica automático. Aqui, pessoal, eu tenho as minhas tirinhas, são várias tirinhas, ó. Aqui é um pedacinho, aqui é outro pedacinho, aqui é outro pedacinho, que forma as paredes aqui da minha gaveta, o acabamento. Eu fiz a união aqui com a fitinha crepe, coloquei aqui do lado branco, como eu disse pra vocês, eu vou revestir do lado aqui marronzinho, porque o tecidinho que eu vou revestir vai ser o vermelhinho, tá? Então, como eu considero um tecido escuro, por exemplo, esse fundo aqui, eu já revestiria do lado branco, tá? Mas o vermelho eu vou revestir do lado marronzinho para não dar nenhum fundo esbranquiçado no fundo do meu vermelho. Eu posiciono aqui, a gaveta não é quadrada, a gaveta tem uma diferença de um lado para o outro, tá bom? Então, vocês vão ver que tem dois acabamentos do mesmo tamanho, diferente dos outros dois, tá? Então eu intercalo um menor, um maior, um menor, um maior, com fitinha crepe aí numa distância de uns 2 milímetros. Antes de você revestir, né, posicionei os 2 milímetros, já vou revestir. Não, vocês vêm aqui na sua gaveta, posiciona e veja se tá ok, tá? Dá a voltinha aqui e verifica se tá ok. Aqui tá vendo que tá sobrando tá faltando um pouquinho de nada? Esse pouquinho vocês deixem. Por quê? Como o meu papel cartão ele é bem fininho, ao passar o rolinho de espuma aqui com cola, ele automaticamente cresce um pouquinho. Então eu sempre deixo faltando um pouquinho. É claro que eu não vou ficar assim com o meu rolinho, sabe? Senão você vai esticar ele demais, tá? Mas ele tem uma tendência a dar uma aumentada. Então eu deixo faltando um pouquinho sim no final por conta disso, tá bom? O papel cartão que eu uso, gente, não é parceria, não tenho cupom de desconto nem nada, mas como muita gente me pergunta, o papel cartão que eu uso é dessa marca aqui. Eu acho que vai estar, eu não sei se vai estar aparecendo para vocês no sentido certo. Se não tiver, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Eu uso dessa marca aqui, eu compro de pacotes, tá? Meu papel cartão dessa marca. Não tenho parceria, não, sabe? Mas já tira aí a dúvida de vocês em relação a qual papel que eu uso, porque é uma dúvida muito frequente, tá bom? Então eu vou aqui passar a colinha no meu acabamento, colar o meu tecido. Como é a gaveta, eu preciso de acabamento tanto na parte de cima como na parte de baixo. Eu vou fazer o virado, vou deixar uma orelhinha para poder abraçar a minha gaveta e a outra orelhinha do outro lado eu vou fazer o acabamento para poder vir fazendo o acabamento por cima da minha orelhinha que eu abracei a gaveta, tá? Isso daqui vocês já sabem, vocês já conhecem, então não tem necessidade de eu ficar mostrando e repetindo toda hora. Outra dica que eu quero dar muito importante para vocês, gente. Muita gente tem medo de trabalhar com tecido liso. Por quê? Aparece mancha muito fácil, né? Vocês falam que mancha muito fácil, aparece mancha muito fácil. Gente, aprendam. Aprendam a trabalhar com tecido liso. A questão aqui é rolinho de espuma e você moderar na cola. Por quê? O tecido liso é mais barato do que o meu tecido estampado, né? Que nem o meu outro tecidinho estampado. Apesar que esse estampado aqui não é digital, mas o meu tecido liso é mais barato que esse,
Quando você inclui um tecidinho liso na sua peça, você tá barateando ela, tá? Então, você consegue um valor final um pouco melhor, né? Um valor de venda um pouco melhor para o seu cliente. Isso é diminuir a qualidade da sua peça? Não, pessoal, não é diminuir a qualidade da sua peça, tá? Porque isso daqui também é um tecido 100% algodão. Porém, esse tecidinho aqui, ó, eu utilizando ele, eu percebi que ele não é 100% algodão. Ele é misto, então provavelmente eu pago um pouco mais barato nele do que um tecido estampado 100% algodão. Você tá diminuindo a qualidade da sua peça, Paty? Não, gente. Você pode utilizar um tecido misto. Qual que é a diferença? É um pouquinho mais chato se trabalhar com tecido misto do que com tecido 100% algodão. Quando a gente vai fazer esses viras... Minha bateria acabou, gente. Tive que trocar a bateria. Então, assim, como eu tava dizendo pra vocês, utilizar um tecidinho misto não significa diminuir a qualidade da sua peça, tá bom? Qual que é a diferença do tecidinho misto para um tecidinho 100% algodão? Ele é um pouquinho mais chato de se trabalhar. Diferente do algodão, quando você passa sua cola no papelão e posiciona ele já automaticamente ele cola. Quando você vai fazer esses viradinhos aqui, quando você passa a cola, ele automaticamente cola. Quando o tecido é misturado, ele volta. Ele tem uma tendência assim, você vira para ele colar e o tecidinho dá uma voltada ou dá uma levantadinha, entendeu? Assim você sabe que o tecidinho não é ali 100% algodão, tá? Mas isso não significa diminuir a qualidade, diminuir tanto no acabamento, não significa nada disso, tá? A diferença é essa. Como o algodão é mais fácil de se trabalhar, a gente indica, principalmente para quem tá iniciando, a trabalhar com tecido 100% algodão. Mas, por exemplo, se você aprender a usar um tecidinho misto que seja, ou um tecidinho liso, que você consiga diminuir o valor de custo da sua peça, de duas uma, ou você consegue um preço um pouco mais acessível para o seu cliente, porque o seu custo está diminuindo um pouco, ou você consegue aumentar um pouquinho mais o seu lucro, né? Ter um pouquinho mais de lucro ali em cima do seu valor final, tá bom? Outra coisa também, diferente do que vocês já estão acostumados a me ver fazer, que é revestir. Aqui vai ter um puxadorzinho, tá? Um puxadorzinho simples, mas vai ter um puxadorzinho, tá? Vou colocar esse dessa vez. Ao invés de colocar no meu acabamento, para depois colar aqui na minha gaveta, eu vou colar o acabamento todo aqui na minha gaveta e posicionar o meu puxadorzinho depois, tá? Vai aparecer minhas bailarinas aqui pro lado de dentro, porém, ou você pode fazer um acabamentozinho para poder tampar, ou deixar assim mesmo, se você conseguir deixar ela bem bonitinha. Lembrando que não tem a necessidade de você ter que usar um puxador. Se você quiser fazer um recorte aqui na frente, mais rebaixado, para que o cliente possa puxar a gaveta através desse recorte, colocando o dedo e puxando, vocês podem fazer isso. Você já vai estar barateando, já vai estar diminuindo mais ainda o valor de custo da sua peça, tá? Não tendo a necessidade de utilizar uma ferragem, ok? Então é isso, vou fazer isso e a gente volta com a nossa tampa. Bom, pessoal, aqui tá minha gaveta toda revestida, tá bom? Deixar ela secando aqui, ó. Não coloquei o meu puxador, tá? Vou colocar ele depois. Sempre fique atento depois, ao você colocar o seu puxador, de a emenda, a junção aqui, ó, dos tecidinhos, aqui é onde encontra o início e o final, tá? Ficar voltado lá pro fundo, ok? E também, o que eu fiz aqui? Já fiz o acabamento aqui do fundo da minha gaveta, da minha caixa, né? Esse acabamento, pessoal, é como se fosse esse acabamento aqui, ó, da frente da minha caixa. Tá bom? Você vai revestir, colar o tecidinho, virar só a parte que é voltada aqui, virada pra frente. Deixa eu tirar aqui a minha gaveta, que às vezes fica mais fácil pra vocês visualizarem. Vou virar só essa parte aqui, porque vai ficar virada pra frente. E as outras 3 partes, vocês vão abraçar, ó. Tá? Abraçar. Vai fazer a orelhinha aqui do lado, deixar dar uma secadinha e cortar o excesso, tá? Não dobrem porque vai ficar grosseiro depois do nosso acabamento,
Tá bom? Então tá aqui. O acabamento desse daqui, esse acabamento em volta, pessoal, eu já trouxe ele aqui revestido porque eu quero pular logo pra nossa tampa. E esse acabamento aqui, esse sentido que eu tô fazendo é igual a da caixinha lá da casinha de cartonagem, tá bom? É igual, o procedimento fundo primeiro, depois laterais, é exatamente igual. Aqui o acabamento, fiz a junção com a minha fita crepe, igual a gaveta, tá? Deixei ali a minha distância, fui medindo aqui pra ver bonitinho, tá? Como é que tava ficando. E revesti com o meu tecidinho estampado aqui. Virei os 4 lados, lembrando de cortar com fio de cabelo. Pra quem não sabe o que é o fio de cabelo, essa ferramentazinha aqui, tá? Sim, minha gente, cortei o dedo, tá? Na correria de ir fazer o almoço e voltar para eu terminar de gravar o vídeo. Então, coloquei uma fitinha aqui pra não sujar minha peça de sangue, tá bom? Usei fio de cabelo nos 4 cantinhos. Eu não mencionei aqui, mas aquela regrinha de sempre você observar qual lado você faz o virado primeiro, continua para todas as peças, tá, pessoal? Por quê? Aqui no caso, ó, o acabamento vai ficar assim, tá? Em cima vai ter uma tampa, embaixo é chão, digamos assim. Então, se eu dobrar primeiro, fazer o virado primeiro nessas 2 laterais aqui menores, para depois fazer em cima, né, no comprimento em cima e no comprimento embaixo, a dobrinha de tecido sobre tecido vai ficar virada aqui na frente. Então, o que eu faço? Eu viro primeiro em cima e embaixo, para depois virar essas laterais menores. Para mim, a dobrinha, né, para o meu tecido sobre tecido ficar para cima e ficar para baixo, porque para baixo o cliente não vai ver e para cima tem a tampa, tá bom? Então, vocês prestem sempre atenção, essa regrinha eu levo para todas as minhas peças. Se você for usar o papel cartão que eu uso, você vai observar que fica tão fininho, tão delicado o acabamento, que você vai pensar assim, tanto faz o lado que eu virar primeiro, porque o papel cartão é tão fininho que nem vai dar para ver como que tá a sobreposição de tecido. Gente, não pensem assim. Façam que nem eu tô te falando, tenham o costume para todas as peças vocês observarem qual lado que vai ficar na visão do seu cliente. Por quê? Aqui eu tô usando um tricoline. O tricoline é fino, então se eu for observar aqui o meu cantinho, tá praticamente imperceptível. Mas às vezes o seu papel cartão é fino, mas às vezes você vai utilizar um tecido que é um pouco mais grosso. Entendeu? Então, o tecido mais grosso vai aparecer a dobra, né? A sobreposição de tecido. Então, tenham esse costume, tá ok? Eu vou deixar separado aqui, depois eu colo, porque é só passar a colinha aqui em volta e posicionar aqui, tá bom? Vamos para nossa tampa. Apesar de a nossa tampa ser montada igual a gaveta, eu não trouxe ela montada porque eu resolvi, assim, inventar moda, né? Paty resolveu inventar moda e usar um pouco mais a criatividade nessa peça, agregar um pouquinho de valor, um valor que sinceramente não vai aumentar o meu custo no final das contas. Então, como é o Dia das Mães, tá chegando aí, logo depois é o Dia dos Namorados, então fica uma caixinha aí para as 2 datas, né? Que dê para vocês usar as 2 datas. Se não quiser fazer com esse detalhe de coração, gente, faz a tampa normal. Tá? Faz a tampa normal, reveste normal, tudo bonitinho. Normal, que nem vocês já estão acostumados. Mas aqui eu quis fazer uma brincadeira, né? Então aqui, o que eu vou usar? O que eu revesti aqui? Eu revesti aqui as partes da tampa normal. Minha base, minhas paredes menores e minhas paredes maiores. Deixa eu ver qual que é qual. Aqui, ó. Tá? Base, paredes menores e paredes maiores, tá? Porém, antes de montar, eu vou fazer o meu detalhezinho aqui do meu coração, tá? Então, o que eu fiz? Vou reservar aqui as minhas paredes. Do outro lado da minha base, da minha tampa, eu revesti com tecidinho vermelho, tá?
Coloquei o vermelho porque eu acho que vai aparecer mais os detalhes que eu vou colocar aqui. Não precisa até ser o quadrado inteiro, vocês podem ver que até aqui no cantinho tá faltando tecido, tá? Não tem problema, porque na verdade é só para poder dar fundo aqui para esse coração, tá? Essa parte aqui de coração, esse recorte de coração, é o recorte que eu vou fazer, é o degrauzinho que eu vou fazer para as coisinhas que eu vou colocar aqui dentro para ficar balançando. Então vai vir esse aqui colado, depois posteriormente o meu acetato. Esse acetato que eu tô usando aqui, ele é até meio grosso, gente, pro que eu tô fazendo aqui, mas eu não tinha mais fino. Depois eu tenho que dar uma limpadinha aqui que tá sujo de cola. Então, pode ser um pouquinho mais fino, ou pode ser também plástico cristal, tá? Um plástico cristal 40, 50, dá tranquilamente aqui também, tá bom? O 30 eu já acho meio muito fininho, mas o 40 ou 50 dá tranquilo para quem não tiver acetato aí, mas tem uma loja aí que vende plástico para mesa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Colei aqui, agora eu vou colar essa parte aqui e aqui. Eu não vou revestir essa parte porque o meu acabamento depois da minha tampa, que vai ser esse, se você não for fazer o coração, seu acabamento vai ser sem esse recorte, tá? Um quadradinho aqui todo branco. Esse meu acabamento aqui vai tampar e não vai aparecer, tá? Então eu não tenho necessidade de revestir essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar cola, eu vou pegar minha cola de silicone, só um minutinho. Eu vou passar cola nas extremidades, porém ao redor aqui do coração, que eu quero assim, que não corra o risco de não colar, eu vou colocar cola de silicone, que eu acho que vai ficar mais... acho que vai ficar mais seguro, tá? O ideal é a gente esperar um pouquinho secar, tá? Então, secando aqui, o que eu faço? Vou jogar aqui os meus paetês. Um pouquinho de cada do que eu quero. Não precisa ser também muito não, tá, gente? Isso aqui é só pra fazer uma gracinha, tá? Ó. Vou colocar um pouquinho do meu dourado. Eu queria um puxador dourado para poder combinar com esse dourado aqui, mas não tinha, gente. Eu não tinha. Não tenho nada dourado. Vamos aproveitar tudo, hein? Não deixa desperdiçar, não. Um pouquinho do dourado. E eu acho que eu vou colocar um pouquinho do preto. Eu não ia colocar, não. Mas também é só um pouquinho. Apesar que o meu preto não é... deixa eu ver. O meu preto não é coração, é estrelinha. Mas eu vou colocar um pouquinho do preto. Aqui, o que eu já vou fazer? Até para não perder, eu coloquei fita dupla face. Eu vou tirar e já colar o meu acetato aqui. Vocês vão entender o porquê. Porque só depois do meu acetato colado que eu vou... montar a minha tampa. Ó. Minha fita dupla face, ela é branca, tá? Então não reparem. O que eu vou fazer também aqui um pouquinho, ó. Nessas bordas aqui, que tá longe da minha fita dupla face, eu vou dar uma sujadinha com a minha cola de silicone. E aí, com muito cuidado, a gente alinha aqui bonitinho, porque eu não posso levantar, senão vai sair. Senão cai os meus paetês. Isso aqui é uma graça, né, minha gente? Que a gente tá inventando moda.
Sabe naquela caixinha básica, às vezes, que você tem aí, né? Você aproveita o projeto que você já tem, as medidas que você já calculou. Tô vendo se eu deixei aqui a sujeirinha pra cima, tá pra cima aqui da cola. Ó. Apesar que aqui embaixo ficou um fiozinho atravessado de cola de silicone. Ó. Ok? Agora a gente pode montar a nossa tampa. Igual a gaveta. Colando primeiro as nossas paredes menores, gente. Isso daqui é pra cima, tá? É parte externa. Então, eu vou montar minha gaveta aqui a minha tampa aqui pra baixo, tá? Ok? Então, eu vou montar naquele mesmo esqueminha, eu vou esperar secar aqui um pouquinho, naquele mesmo esqueminha de primeiro as paredes menores, depois as paredes maiores, tá? Olha que gracinha, gente. Ah, tá ficando uma gracinha. Agora eu não sei que tecido que eu vou revestir, mas eu acho que eu vou revestir com o estampado mesmo, já que eu fiz o fundo liso, né? Acho que vai ser o estampado mesmo. Ok? Aqui na pontinha de cima do meu coração, a gente tem que cortar um excesso de tecidinho, que é uma sobreposição, tá? Então, ó, eu venho aqui olhando pro lado direito, ó, tem uma sobreposiçãozinha aqui, ó, de tecido, tá vendo? Eu corto ela. Com muito cuidado, tá? Se quiser levantar um pouquinho aqui pro lado do avesso. Aí. Vou pegar meu martelinho. Ok? Agora é só colar aqui, ó, em cima da minha tampa. E fazer os 4 viradinhos, retirando posteriormente a orelhinha, tá? E aí fazer o acabamento das paredes igual a gaveta, pessoal, tá bom? Igual a gaveta. Eu vou adiantar aqui e já trago pra vocês. Bom, pessoal, então, ó, esse é o nosso resultado, todo esparadrapo, né, mas o resultado é o que vocês viram lá no início do vídeo. Eu acabei colocando aqui, ó, o puxadorzinho, eu achei puxadorzinho ouro velho, ó. E pro lado de dentro,
Tá vendo, ó? Eu diminuo as pernas das bailarinas, corto elas lá dentro da gaveta. E aí eu deixo elas menorzinhas e eu abro elas no mesmo sentido, uma da outra. Tá mais escurinho porque é ouro velho, né? A bailarina. Mas quando tá no prata, fica bonitinho também. Então eu não vejo necessidade de ficar tampando aqui. Se você quiser, você faz uma plaquinha revestida com tecidinho interno ou o próprio tecidinho interno. Você dá uma laminada com cola, corta o retângulo e cola por cima, entendeu? Fica a critério, tá bom? E o resultado é esse, ó. Gente, adorei. Fica aí a dica para vocês fazerem pro Dia das Mães, pro Dia dos Namorados. Agora esperar secar para poder tirar toda a fitinha crepe daqui. Tá ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já dá um joinha aí no final do vídeo. Já se inscreve aqui no canal para poder trazer mais conteúdo aí para vocês. Lembrando que vai estar o molde de todas as medidas aqui, né, apostila em PDF, lá no meu grupo do Facebook, Cartonagem Costuristas by Patrícia Vale, tá bom? Então, se você não faz parte lá do grupo do Facebook, solicita a sua entrada para você poder ter acesso a todos os moldes e medidas que eu disponibilizo das peças aqui do canal gratuitamente, tá ok? Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!